Deus ao seu coração. E nesta oportunidade é com muita alegria que nós queremos dar as boas-vindas ao grande compositor, músico, cantor, pregador, pastor Gelson Mello, que é membro da Igreja Assembleia de Deus de Santa Rosa, que tem como pastor presidente o pastor Ivonildo, o qual aqui nós já deixamos o nosso grande abraço a ele e todo o ministério da cidade de Santa Rosa. É um homem usado por Deus e me sinto honrado de ter a sua presença nessa humilde live. Seja bem-vindo, meu querido pastor Gelson Mello, a mais uma prosa cristã. Paz do Senhor, meu querido irmão Ledo. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos internautas. Um abraço a todos os nossos companheiros, nossos pastores, nossos irmãozinhos músicos, cantores. Deus abençoe vocês. É uma alegria, irmão Ledo, poder participar desse trabalho brilhante que você está fazendo através dessas lives e tem atingido milhares e milhões de corações, de vidas, e tem servido de alento, de alegria para muitas pessoas. Quero aqui deixar também o meu abraço aos meus queridos irmãos, irmão Ledo, lá de Santa Rosa, meu pastor presidente, pastor Bonildo, pastor Elias, que é o nosso pastor lá no distrito, e a família deles, e também a minha família, a minha esposa, a irmã Noeli, a minha filha Jéssica, a Janaíne, ao Jefferson, enfim, a toda a família, meus genros, as minhas netinhas. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos queridos, desse nosso imenso e bonito Rio Grande e nosso Brasil e mundo, né? Porque isso atravessa o oceano. Realmente, ó, agora estão ao vivo conosco aí pessoas lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, que estão nos assistindo agora. Então não é só aqui do Rio Grande do Sul. Até eu estava tocando aqui um hino seu aqui, bem Gaudério, e disse, olha, nós temos uma semana farroupilha, né? Que é a mensagem alerta aí, que renúncia. Antes do começo estava tocando assim, para lembrar que nós temos semana farroupilha. Inclusive hoje, ó. Não, que lindo, né, tchê? Eu já vim na viagem tomando algum chimarrão, cheguei aqui, os irmãos tomando chimarrão. Meu abraço ao pastor Eliezer também, irmão Ledo, que me deu essa força, me recebeu aqui na sua igreja. O pastor Eliezer é pastor presidente aqui em Paraíso do Sul. Pastor Rogério, também, Cisa Felice, que é pastor auxiliar. Deus abençoe o senhor. Me recebeu na sua casa, um grande amigo também. Pastor Eliezer a gente conhece desde menino, né? E o pastor Rogério também há muitos anos. E é uma alegria. Eu quero agradecer eles também. Daqui a pouco eles estarão dando uma saudação aí. Com certeza. Vamos ouvir eles aí também aí. Então, o irmão Rogério é um grande amigo, um companheiro aí, e é uma alegria saber que o senhor está mais próximo de nós aí. E nós propomos, nesta oportunidade, nós falarmos aqui num tema, música cristã. Porém, para nós iniciarmos esta prosa cristã, eu gostaria de lhe fazer alguma pergunta sobre a sua trajetória, pastor Gelson Mello. A sua conversão, como nasceu esse talento de tocar instrumentos com maestria? Pois, para quem não sabe, o pastor Gelson Mello, ele toca vários instrumentos. E entre eles, a harpa, que são poucos que tocam harpa. E o pastor Gelson Mello é esse músico completo. Então, nós gostaríamos que nos contasse, testemunhasse, porque eu lhe conheço há vários anos e nunca ouvi o seu testemunho. Então, gostaríamos de começar dessa maneira agora, aí, o senhor colocando um pouco da sua trajetória cristã. Tá certo. Meu abraço também. Esqueci a esposa do pastor Rogério, a irmã Raquel, estão assistindo a live também, a família do nosso querido pastor Eliezer. Deus abençoe. Bem, isso é o seguinte, sabe que toda história, ela tem um início, meio e fim, né? A minha história, ela teve início, tem meio, ainda não teve fim, mas é verdade. Estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Bem, eu nasci num lar cristão, irmão Leandro. Meu pai, presbítero da igreja, minha mãe servindo a Deus, mas eu, na verdade, não me criei em casa com meus pais. Eu me criei em Santa Rosa, juntamente com o meu tio, o tio João, a tia Elizabeth, lá, e eu cantava com a Ereni. Bem, mas tudo começou quando eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade. Eu me lembro de uma noite que eu estava em casa e naquela noite terminou a energia elétrica, naquela época muito precária, mas era um sofrimento. E
Naquela noite você foi também, você foi, como todas as noites, a luz elétrica ia e faltava luz. E tinha um violão do meu irmão, que era o meu irmão mais velho. E eu peguei aquele violão, né? Peguei aquele violão e comecei a bater naquela, a única corda. Isso aí é uma música engraçada, uma melodia, um negócio que não dá para explicar. Era um negócio assim. Aí eu estava lá no meu pai, estava visitando ele, era criança, de vez em quando meu tio me levava lá. Aí meu pai chegou perto da passada da meia-noite, disse: Guri, vai dormir, rapaz, deixa nós dormir. Esse telengue-lengue aí que você não termina mais. E sabe que no outro dia, eles deram um jeito de encordoar aquele violão. E eu peguei um cavaquinho. E então eu fiz o seguinte, digo, eu vou aprender o cavaquinho primeiro, depois eu vou pegar o violão. E saí tocando, não teve ninguém para me ensinar, nenhum professor, aquela época era uma época difícil, não é? Simplesmente peguei aquele cavaquinho, saí tocando, peguei aquele violão, saí tocando, isso com 6 anos de idade. Né? Aí, vindo para Santa Rosa, naquela época, eu te contei, quando você esteve na minha casa, né? Recebemos lá no Sim. tio João a visita do nosso saudoso pastor Apolo. E eu era uma criança, andava brincando por ali, e ele era um homem magro, alto, e ele, sentado, estendeu a mão dele e me agarrou no momento que eu estava brincando ali e trouxe para perto dele. E ele disse assim para o meu tio: olha, João, você tem uma responsabilidade com esse menino, porque esse menino, Deus tem um projeto, um plano na vida dele. Nós vamos ver aqui. Vai falando aí, nós vamos ver com o pastor Eliezer aqui o que está acontecendo aqui. Vai testemunhando, então, o senhor pode falando que os irmãos daqui a pouco vão levar, então, aí, enquanto o irmão vai arrumando aí, né? Tá bem. Bem, aí aconteceu que, daquele momento em diante, despertou no meu tio, né, aquele desejo de investir no talento que Deus havia me dado. Eles viam o meu interesse, sempre correndo, pedindo um instrumento emprestado, um cavaquinho aqui, um violão ali, sempre correndo. E então, ele começou a investir. Comprou um violão novo. Eu me lembro que o primeiro violão que entrou no bairro Sulina, lá, elétrico, foi o violão que ele me deu. A primeira acordeon, 0 quilômetro que entrou lá, foi ele que me deu, lá no bairro Sulina, né? E aconteceu que, com 10 anos de idade, eu já estava tocando violão, já estava tocando acordeon, e naquela época era muito difícil, irmão Ledo, viu? Muito difícil, porque nós não tínhamos a facilidade. Viu, pastor? Só deixa eu fazer uma pergunta. Todo esse investimento que tinha era só nos instrumentos. Eles não estavam lhe pagando nada para o senhor estudar. O senhor estava aprendendo, era autodidata. Exato, exatamente. Era o seguinte, nós não tínhamos com quem aprender, nós não tínhamos. Então, o que a gente fazia? A gente pegava os discos, por exemplo, do Curió Canarinho, o Toniel e o Ziel, né? E colocava na vitrola lá e ficava um bom tempo, um dia inteiro, a tarde inteira, chegava do colégio, ficava à tarde, um pedaço da noite, tentando fazer igual, entendeu? Porque a gente, era aquele negócio, a gurizada se encontrava, né, e dizia, vamos ver quem é que tira isso aqui primeiro, vamos ver quem é que faz isso aqui primeiro, sábado nós vamos se encontrar e vamos ver quem é que conseguiu tirar melhor isso aí. E aí era assim que a gente aprendeu. E daqui a pouco foi criado lá o coral do Novo Alvorecer, que era o coral das crianças, né? E já entramos como músico, e daí já tinha mais cavaquinho, mais violão, eu com a minha acordeon, e era uma benção. Era realmente uma benção. Que maravilha. Nós queremos justificar os irmãos que não estão nos acompanhando no começo, que está no negrito, a tela do pastor Gels, que ele está providenciando. É algum erro que está ocorrendo aí, mas eles estão lá com o pastor Eliezer lá e o irmão pastor Rogério. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar sair e depois entramos de novo. Tu manda o convite para nós de novo. Para ver a importância que tem, né? Todo aprendizado que foi realizado autodidata, só ouvindo. Isso é precioso demais, né? Que hoje muitas vezes nós ficamos dando desculpa
colocando pretextos e achando dificuldade de aprender as coisas. E nós vimos irmãos aí, né, que aprendiam aí ouvindo aí. Tá? Então, é uma lição que nos deixa aí. Amém. Após essa experiência que o senhor teve, que o senhor aprendeu a tocar, o senhor começou daí a realmente trabalhar na música. E os primeiros irmãos até estavam recordando aqui que o senhor cantou a primeira, com quem o senhor primeiro gravou foi com o seu irmão, o irmão Vanderlei, correto? O Vanderlei, ele é irmão em Cristo, tá? Mas o meu primeiro companheiro de dupla, a minha primeira companheira de dupla foi a minha prima, a irmã Ireni. E nós começamos então a cantar, a ensaiar os hinos em casa. Naquela época se cantava muito em casa e era muito lindo. E cantemos muito com a irmã Ireni. Mas o meu primeiro companheiro de dupla foi o Josué de Abreu. O Josué, que Jesus recolheu ele agora há poucos dias. O Josué teve um problema de saúde e veio a falecer. Sim. Foi o meu primeiro companheiro de dupla. Ele era bem mais novo que eu, né? Eu era mais velho. E nós tínhamos um hino só que nós cantávamos. Nós cantávamos um hino que falava no Filho Pródigo. Eu li na Bíblia a história de um jovem. Era só aquele hino que nós sabíamos cantar. Mas nós andamos em todas as congregações de Santa Rosa cantando só aquele hino. Só aquele hino. Era um cavaquinho e um violão e nós dois cantando primeira e segunda, cantando aquele hino. E muitos desviados voltaram para Jesus. Muitas pessoas que estavam distantes voltaram para Jesus. Então o Josué foi o meu primeiro companheiro de dupla. Primeiro foi Ireni, depois Josué. Aí mais tarde, pelos anos 80 e picos, aí que nós nos encontramos com o nosso Vanderlei, que é filho da irmã Doraiba. E aí Sim. que nós inicia-se outra etapa da história. Amém. Vamos lá. Eu quero, inclusive, testemunhar algo aqui nessa oportunidade, algo maravilhoso que marcou a minha vida. O meu pai partiu para a eternidade em maio de 95, numa terça-feira. Porém, antes dele partir, eu estava desviado, eu fiz um propósito e havia decidido voltar para Cristo. Tomei uma decisão de coração e de retornar à comunhão da igreja. Inclusive, já havia falado com o pastor da igreja e ele me recebeu de forma maravilhosa. No sábado seguinte, estava o pastor Gelson Melo com a irmã Noeli, estavam cantando e pregando na igreja. E eu fui batizado com o Espírito Santo nesta oportunidade. Foi algo maravilhoso, pois o meu pai, por muito tempo, buscou o batismo com o Espírito Santo. E Deus me deu essa alegria e me capacitou sem eu buscar da maneira que meu pai havia buscado, ouvindo louvores e mensagens pregadas pelo pastor Gelson Melo e a irmã Noeli. Então é algo precioso realmente que marcou a minha vida. E eu quero agora, nessa trajetória que tem, nessa questão, pastor Gelson Melo, e depois nós vamos entrar num assunto um pouquinho que é nós estamos só fazendo uma introdução aqui nesse momento. O que ele marca a sua vida, na sua carreira, vamos colocar assim, no seu ministério, como cantor e pregador do evangelho, ouvindo o que Deus já tem feito na sua vida, através do seu ministério, alcançado milhares de pessoas, que eu creio que é impossível poder relatar aqui quantas almas se aceitaram a Cristo e quantos receberam o batismo com o Espírito Santo, foram curados. O pastor Paulo Terno está colocando aqui, recebi o batismo, o Espírito Santo, orando com a irmã Doraiba e o pastor João Ferreira Filho em Juí. Deus abençoe o pastor Paulo, que sempre traz informações muito importantes. O senhor sabe que muitas coisas marcam a vida da gente, não é? Mas o que mais marca mesmo, o que me marca, o que me marcou nessa trajetória desse ministério de louvor, andando por um pedaço do Brasil, nosso Rio Grande, enfim, o nosso sul do Brasil, são almas que foram ganhas e que você, ao decorrer do tempo, você começa a colher esses frutos, ouvindo esses testemunhos. Parece que no momento, eu me lembro, a gente saía, rapaz, ia fazer aqueles trabalhos, no sofrimento, rapaz, caixa de som nas costas, no tempo do disco ainda. Você sabe que uma lote de disco, os cantores que estão me ouvindo sabem disso, né? Uma lote de disco pesava muito, pesava muito.
Então era uma caixa de som precária, um malote de disco, afinal, um violão, o Vandeco com a gaita dele, uma 120 que ele tem até hoje. Afinal, mas a gente chegava naqueles lugares, irmão Ledo, sabe? Onde ninguém ia, onde ninguém ia. E igrejas lá no interior, homem, que é difícil até de chegar. E a gente, com dificuldade, chegava lá, cantava, trazia uma mensagem de Deus, e Deus fazia obras maravilhosas. E a gente terminava o trabalho e ia embora, mas ao passar do tempo, Ledo, sabe? Nesses últimos anos, Deus tem me confortado de uma forma tão maravilhosa, e eu tenho escutado, homem, testemunhos como esse que nós estamos ouvindo aí, que já ouvimos aí. Eu me lembro que na nossa consagração, fomos consagrados junto com o pastor Eliezer, isso há 8 anos, né, pastor Eliezer? 8 anos atrás, e Deus me respondeu lá na convenção uma pergunta que eu fiz há muito tempo, sabe? Eu perguntava para Jesus, por que o Senhor me chamou tão cedo, sabe? Foi uma coisa, foi lá nos anos 80, que eu decidi mesmo abraçar esse ministério, nos anos 84, por aí, mas nós já vinha cantando, né, com o Vanderlei, e sabe que lá na convenção, Deus falou comigo, Ledo, e eu comecei a olhar assim, e o Espírito Santo disse para mim, hoje eu vou te dar a resposta de uma pergunta que você fez há muito tempo. Aí, aquela voz falando comigo, olha lá, você conhece aquele lá? Você conhece aquele outro lá? Pastores, evangelistas que estavam lá na convenção. O Senhor falava comigo, pois é, aquele lá foi ganho, aquela época, naquela congregação, naquele lugar. Hoje ele é um pastor, ele dirige um rebanho, sabe? Aí você começa a agradecer a Deus, homem, porque Sim. realmente isto são coisas que marcam o nosso ministério. Daí se cumpre a palavra de Deus que o Senhor estava semeando e quando faz o trabalho da semeadura, ela não consegue colher no momento, não há aparência de trabalho desenvolvido. Depois que passar do tempo, ouvindo esse testemunho, vai ver que realmente aquela semente que o Senhor plantou, que o Senhor jogou na terra, ela alcançou uma terra fértil e produziu frutos. Aí isso é precioso realmente, né, pastor? Eu estou lembrando de tanta coisa, Leandro, na história. Eu me lembro quando eu era menino, Leandro, eu tinha um sonho de ter uma guitarra. Sabe o que é isso? Um sonho de ter uma guitarra. Então, lá, você ouviu falar, você é de lá, da nossa região, sabe? Tinha a Ferramis Sim. lá. Você lembra da Ferramis, né? Lembra da Ferramis? Sim. Então, a Ferramis era a que vendia instrumentos musicais, guitarra, violão, acordeão. Rapaz, quanto trabalho eu dei para aquela gente. Eu ficava lá em cima no segundo piso olhando aquelas guitarras. Quantas vezes eu fui tirado de lá, rapaz? Me pegava pela orelha e dizia, ô guri, tu tá atrapalhando as vendas aqui, não é? E eu ficava ali olhando para aqueles instrumentos, às vezes chorando. Chegava em casa chorando, o tio perguntou, o que foi, meu guri? Tu tá chorando? Eu dizia, eu quero uma guitarra, eu quero uma guitarra. Eu quero tocar guitarra, eu quero uma guitarra elétrica para mim. Era o meu sonho, né, de ter um instrumento desse. Ah, meu Deus. O tempo foi passando, Leandro. O tempo foi passando, sabe? Isso é como você tem uma sede que você nunca sacia. Você sempre quer aprender mais, sempre quer evoluir, mesmo nas condições precárias que a gente tinha, entende? Mas o tempo foi passando e todos esses sonhos Jesus cumpriu na minha vida, me dando os instrumentos que eu sonhava. Eu tenho duas, eu cheguei a ter 3 guitarras semiacústicas em casa. Eu sou apaixonado por guitarras semiacústicas e uma delas eu doei para o Crenovi fazer uma, como se diz, uma rifa lá. Eles precisavam construir lá, fazer um prédio lá, e eu doei para o Crenovi, fiquei com duas lá. E tenho uma harpa paraguaia em casa, eu tenho um violão que eu mandei fazer no Paraguai, eu tenho bumbo legueiro. Rapaz, é uma coisa, e nunca termina essa sede, entende? Eu quero sempre aprender mais. Minhas aulas em casa que eu faço comigo e Deus lá dentro daquela casa lá, porque o tempo passou depressa. Hoje eu já tenho 56, mas eu não quero, Leandro, eu não quero assim me tornar um idoso amarrado.
um idoso que deixa um instrumento lá num canto, não vou tocar mais porque eu sou velhinho. Não, eu quero servir a Deus com o talento que Deus me deu até o final, entendeu? Então, tudo isso Deus cumpriu na nossa vida, nessa trajetória, desde menino, depois na juventude, e até chegar, então, a encontrar o Vandeco, que nós tínhamos um conjunto ali na Vila Nova, eu fui convidado para participar na Vila Nova, em Santa Rosa, lá, né? E o Sim. Vandeco tocava acordeon e eu tocava acordeon. Aliás, guitarra. E o Vandeco, acordeon, Mão Paulino, e outros irmãos ali que cantavam. E me lembro que uma noite entre eles lá houve algum probleminha. Disseram, olha, vamos encerrar o convite aqui. E tinha aquela descida da Vila Nova ali, que vinha do bairro Sulina para Vila Nova. É uma descida muito, muito difícil ali, né? E o Vando com a acordeão dele, eu com o violão. Chegamos naquela descida ali, paremos, assim, né? Depois que saímos do ensaio. E agora, mano? Terminou, né, o conjunto. Aí eu olhei para o Vando e digo, o que tu acha de nós continuar? O que você acha de nós? Ele disse, mas sabe que é de Deus, rapaz? E eu fui para casa, mano. E foi como uma fonte que jorrava. Eu morava numa meia água que nem luz elétrica não tinha, sabe? Era muito precário, assim. Mas eu dava um jeito de acender lá uma velinha e acendia aquela vela para clarear e aquilo foi como uma fonte, homem. As composições começaram a chegar. Eu me lembro que muitas noites de temporal, sabe? Chovendo. A composição que eu tinha feito, eu saía correndo, ia lá no Vande. Ele está me ouvindo agora, ele sabe disso. Chegava lá, batia na porta, Vande, eu recebi uma composição nova, vamos ensaiar agora, Vande, vamos ensaiar. Então, era uma alegria, homem, era algo do céu. Nós queremos aqui, nessa questão que o pastor estava falando das guitarras, eu sou testemunha vivo dessa questão aí. Um dia eu cheguei na casa dele, ele estava com aquelas guitarras ali, me apresentou, mostrou lá, com uma alegria assim indescritível. Ah, era algo que ele parecia criança que tinha recebido um brinquedo. Tanta alegria, aquilo falou muito comigo, porque mexeu no meu coração da maneira que ele estava, com a alegria de ele ter aquele instrumento ali recebido. Ele estava pegando aquele instrumento, recebendo, mostrando para mim ali, com uma alegria ímpar. Os irmãos que estudam, que eu sei que tem muitos irmãos que gostam de estudar aqui, pegam seus livros também, tem um cuidado muito grande. Olha que o músico tem mais cuidado que nós com os livros. É algo impressionante mesmo, a alegria que ele estava ali de ter aquela harpa, aquele instrumento ali, as guitarras ali, nos apresentando, e aquilo mexeu muito, falou muito comigo, aquela oportunidade. Então, realmente, é um homem que ama a música. Ele está no sangue, a questão da música. E daí eu pergunto assim, a música cristã atual, hoje, com o nome de gospel, ela está seguindo um padrão bíblico ou tem deixado muito a desejar? Antes de responder... Antes de responder a tua pergunta, eu quero mandar meu abraço para o cantor Pastor Viana, né? Pastor José Carlos Viana. José Carlos Viana, que está nos assistindo lá em Santa Catarina. O nosso abraço. Eu também tenho muito desejo de conhecer os irmãos Viana, que eu sou um grande admirador das canções dos irmãos Viana. E é uma pena. Onde eu chegava, diziam para mim, olha, 15 dias atrás eles estiveram aqui. Aonde eles chegavam, diziam, já esteve aqui há 15 dias atrás. Nunca deu para a gente estar juntos. Bem, Ledo, a pergunta é bastante, como diz, bastante séria, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, Ledo, muito difícil, em que a nossa música, ela foi banalizada, em certo sentido. Está perdendo a essência, e o pessoal, ele está partindo muito o profissionalismo. É claro, todo cantor, ele vive do seu trabalho, certo? Ele vive do seu trabalho, mas nós que servimos a Deus, nós temos algo diferente do mundo. Temos algo diferente que é o Espírito Santo, que é a unção de Deus na nossa vida, a alegria de servir a Deus, a alegria de ser salvo, de ter o nome escrito no céu. E a gente está vendo assim, sabe, até vou te dizer bem sincero para ti, até mesmo nos ritmos gaúchos.
Eu gravei bastante músicas com ritmos gaúchos. Gosto muito de milonga, principalmente milonga tocada em maior. Eu gosto muito da milonga, que eu consigo colocar sentimento na milonga. Mas eu parei um pouco porque eu fiquei muito triste, né, de ver muitas coisas, assim, sabe? Hoje é muito batidão, é negócio só para dançar, sabe? Não tá estamos perdendo o néctar, aquilo que é real, né? Que Deus colocou na nossa vida para transmitir isto para quem está nos ouvindo. Parece que as pessoas perderam aquele sentimento de transmitir uma mensagem e essa mensagem tocar verdadeiramente no coração de quem está ouvindo e ver essa transformação. Né? Nós temos bastante... É bastante difícil, Leandro. Realmente estamos enfrentando uma grande dificuldade, uma grande dificuldade. A gente vê pessoas que nem crentes não são, nunca pisaram na igreja, não se converteram. Eles fazem uma composição lá na beira de uma piscina, lá na praia, às vezes seminu por lá. Vão fazer uma composição gospel, né? Essa palavra é tão bonita para eles. Aí eles pegam, dão para os crentes cantar, os crentes cantam. Músicas feitas aí, os caras às vezes fumando, e escrevendo letras, os crentes cantar. E as pessoas estão perdendo aquela vontade, né? De Deus me dá uma inspiração para mim, ou procurar, né? Letras que inspiram, realmente inspiradas por Deus. Eu não estou generalizando, mas os cantores que estão me ouvindo sabem disso. Está se perdendo o foco. Essa é a realidade, está se perdendo o foco. Esse é o perigo. A mídia está judiando muito dos nossos cantores. Eu agora falava esses dias, irmão Leandro, para alguns músicos na minha cidade, eu dizia, meus filhos, a gente vai na igreja, a gente ouve vocês cantar um ritmo só. Pode observar, é um ritmo só. É um pengue, bembe, lengue, lengue só. Não há aquela diversidade de ritmo, sabe? Aquelas coisas que a gente tem que procurar fazer. É um disco furado, entendeu? E a gente é obrigado, às vezes, a engolir isso. O povo é obrigado a engolir essas coisas. Tá bastante difícil, irmão Leandro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Juntamente com outros colegas que estão me ouvindo, e eles sabem. Isso que eu estou falando, eles sabem. Juntamente com eles, nós estamos firmes, irmão Leandro. Estamos firmes no nosso propósito. E a nossa maior preocupação é não... Aleluia. Entrou de novo, Leda? Entrou? Tranquilo? Tá, agora voltou. Pastor, cortou o final aqui, mas nessa questão, por isso mesmo, pastor, que eu trouxe esse tema, música cristã, nós falamos no começo, já num contexto, dentro da sua história, já para nós poder contextualizar nesse tema. Porque realmente eu sou leigo, eu sinceramente não entendo nada de música, nem usando harpa. Eu lamento muito que eu tentei aprender, minha esposa desistiu de querer me ensinar, porque realmente eu sou uma taquara furada e não me animo a cantar. Só que o que acontece? Eu fico observando, quando ela vai ensaiar um hino para cantar, eu observo a letra, eu ouço a letra e a música. E hoje nós temos visto muitos louvores dito gospel, que quando você começa a ouvir o louvor, não, mas isso aqui não é louvor, isso aqui é uma música mundana que foi trocada algumas palavras dentro e colocado para nós como hino. E isso me incomoda, realmente me incomoda aí, o ficando ouvindo o seu testemunho de quando o senhor orava, que o senhor estava de noite, de madrugada, numa casinha simples, sem luz lá, e Deus lhe dava uma letra, o senhor queria cantar, expressar aquela alegria ali, ó. E daí hoje, na manhã, nós estamos vendo. E daí o senhor colocou a questão da profissionalização. Ok? Mas hoje um cantor realmente cristão, ele não pode se profissionalizar e manter o seu nível espiritual e as letras que venham falar ao coração do pecador e louvar o Senhor? Pode. Isso custa, irmão Leda. Custa. Não é fácil, entendeu? Mas ele pode. Pode, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia diz que quem
tem falta de alguma coisa, falta de sabedoria, peça a Ele, o Senhor está pronto para dar, pronto para distribuir. Claro que dá, claro que dá. Ele fazer o seu trabalho, mas não perder o foco, entende? Não perder o sentimento, certo? Como é que eu vou dizer? Ser mais interessado por aquilo que faz. Ser mais interessado. Não buscar, a outra coisa, né? Não buscar glória para si. É difícil, né? É difícil. Hoje o pessoal é o seguinte, meu, se você não bater palmas, não canta. Tem que haver aplausos, entende? A glória não é mais para Jesus. E a Bíblia diz, o profeta diz, que Deus não reparte a sua glória com ninguém. A glória é dele, o poder é dele, o louvor é para ele, tudo tem que ser para ele. E quando nós Sim. chegarmos nesse momento de ver essas coisas, reconhecer isso, então, a questão muda, mas é lamentável, lamentável. Mas estamos orando, e os cantores que estão me ouvindo agora sabem disso. Esses cantores de Deus sabem do que eu estou falando. Existe uma diferença quando você louva a Deus de coração, quando você leva a coisa a sério, não leva na brincadeira, leva a coisa a sério, sabe? A coisa fica diferente. Até quando você canta, no transmitir o louvor, tudo é diferente, viu? Então, tem condições, sim, das pessoas fazer o seu trabalho e não perder o foco. De maneira profissional e apresentar o melhor para Deus, de uma coisa que ele possa ser comercial, mas também com o objetivo de ganhar almas para Jesus sem perder a essência, né? Claro, porque, por exemplo, no meu caso, em caso de muitos cantores que eu conheço, né, eles dependem do seu trabalho, né? Dependem do vender um CD para poder sobreviver, que esse é o meu caso também. Isso eu faço há mais de 30 anos, né? Agora, eu aprendi uma coisa. O objetivo não é esse. O objetivo é as almas. O CD é um meio para você se manter, né? Colocar o pão na tua mesa, né? As tuas despesas, poder ir fazer o trabalho, mas o CD não é o objetivo. É um meio que Deus dá para você fazer o trabalho. É verdade, sem dúvida alguma. Mas quando a pessoa faz com amor, com dedicação, Deus se responsabiliza e toca no coração dos irmãos, não precisa nem estar insistindo para eles comprar, porque eles vão ser tocados. E daí nós Rapaz, vimos é hoje, verdade. hoje nós vimos essa questão que eu intitulo, e já vi alguns também pessoas colocarem, a questão dos hinos, que muitas vezes, eu digo assim, eu já falei para muitos irmãos, o mantra gospel. Tá? Pois parece aquele carro, tá? Que começa a repetir, repetir, e você fica. E daí parece aquele carro quando tá sem arranque, sem partida, que vai. E não dá partida, você fica aquela ansiedade. E assim parece os hinos que estão sendo cantados, que cansa de você ficar repetindo, e a bateção, como você colocou, a música não diz nada, é uma bateção só que chega na dor de cabeça no lugar de adorar, E uma glorificar o repetição, no caso, uma repetição. Sim, sem um nexo, sem uma mensagem, né? Começa a repetir, ou outras situações também, que muitas vezes, como eu coloquei anterior, eu olho a letra, que você tirar a música e colocar só a letra, o hino de repente não tem duas frases. Que Mas barbaridade, é verdade, é verdade. É verdade o que você diz, é impressionante. Parece que é o que eu te disse, entendeu? Parece que fica mais fácil repetir, entendeu? Do que buscar Deus, fazer um hino, fazer uma canção, escrever, ler essa canção, reler de novo, é, entrar dentro da canção, procurar que a música encaixe com essa letra, que essa letra fale alguma coisa. Pode ser bem simples essa letra, pode ser bem simples, mas que ela fale de alguma coisa, entendeu? sim, E nós temos, deixa eu completar aqui te dizendo, o pessoal está perdendo foco, rapaz, tirando o seu olhar do Calvário, da grande realidade que é a volta de Cristo, entendeu? Parece assim que estão com medo de falar na volta de Jesus, rapaz. O inferno está arrebentado, já explodiu o inferno,
o mar se abriu, o Jordão também está se abrindo, o diabo morreu, não sei o quê, não sei, sabe? E depois, no outro dia, eu sempre tenho dito, no outro dia, o camarada, a gente encontra ele de beijo caído, diz, o que que houve? Eu estou lutando. Ué, mas tu não disse ontem que o inferno estava destruído? Tu não disse ontem que o diabo estava morto? Tu não disse ontem cantando que o rio estava aberto, que o mar estava aberto? A vida espiritual é uma realidade, não se vive de fantasia. O pessoal está muito acostumado a viver fantasia, lembra? Tá? O pessoal sabe, entra naquela onda de pula-pula, e bate palma e pula-pula. No outro dia está todo mundo chorando. Por quê? Porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O céu é conseguido com esforço, não adianta. Amanhã tem outra luta. Amanhã o diabo vai te enfrentar de novo com armaduras novas, um meio diferente. Ele vai te enfrentar amanhã. Quer dizer, nós não podemos tirar o nosso foco do Calvário, de Jesus. Ele é o centro de tudo. O hino, pastor Gelson Melo, na minha visão, ele tem que ter uma mensagem cristocêntrica. O hino tem que glorificar a Deus e também levar o homem, o pecador, a Cristo. Não afastar dele, nem deixar massagear o seu ego, passar a mão por cima e dizer, não, tudo bem, porque nós temos ouvido muitos louvores hoje que são hinos, são louvores vitoriosos que contradizem com a palavra do Senhor. Inclusive, semana passada, eu citou alguns exemplos aqui de hinos que estão sendo cantados que contradiz com a palavra do Senhor, que não tem nada a ver, que estão que não condiz com o que a Bíblia está ensinando. Então, esse é o meu pensamento. Estou correto ou estou equivocado nessa minha afirmação? Certíssimo, certíssimo. Você não está equivocado. Mas é o que eu te disse antes, é uma pena que grande parte dos nossos compositores perderam a linha, perderam o foco, entendeu? O Cristo já não é o centro mais. Cristo, eu já escutei hinos que não se fala uma vez na palavra Jesus, não se fala em Cristo, não se fala nada. Parece um negócio. Não é difícil encontrar hinos que não tenham essas colocações. Eu vou te contar, é muito fácil de encontrar. É muito fácil. E é impressionante, o que mais me preocupa, e que isso é uma responsabilidade nossa, meus queridos companheiros, cantores, músicos, é uma responsabilidade nossa. Se nós passar um negócio desse para essa juventude de agora, que já estão aí, coitado, eu tenho dó dessa geração que está vindo agora aí, meu Deus do céu, entra na história da mídia, a mídia está colocando muita coisa na cabeça dessa gente aí. Eu me apavorei esses dias, eu ouvi rap, hino, pessoal cantando rap, sabe, entende? E nós temos a responsabilidade de passar uma coisa diferente para eles. Né? Cristo é o centro, sempre será. A palavra de Deus é imutável. Realmente é a situação aí. Eu já ouvi algumas pessoas também, muitas vezes falando, né, na questão, principalmente, dos hinos da harpa. Irmão, mas está meio ultrapassado os hinos da harpa. É um hino antigo, mas são hinos que têm mensagens que falavam, que levam o homem a Cristo. Eu sou apaixonado pelos hinos da harpa e eu vou te contar uma coisa para você e para os nossos ouvintes. Interessante. Esses mesmos que falam que os hinos da harpa são ultrapassados, aí quando chega na hora da luta, eu estou falando o que eu vi, o que eu vejo às vezes. Eu sou apaixonado pelos hinos da harpa. E eu tenho visto uma coisa, Leandro, desse pessoal que diz assim, ó, os hinos da harpa são ultrapassados, não sei o que. Eu tenho vendo, aliás, vejo e ouço eles na hora do problema. Na hora do problema, na hora da morte, eles cantam o hino da harpa, homem. Ué, por que não canta outro hino? Mas é o hino da harpa que está trazendo consolo. Eu me lembro que eu viajei com alguém uma vez, nós estávamos fazendo um trabalho num lugar, e fomos com alguém que nos levava
naquele carro, e eu notei assim que não era muito seguro aquele carro, né? Mas fiquei orando, fiquei na minha. E o pessoal que estava comigo era um pessoal também que hino de harpa, nem falar. Mas quando eles viram o perigo, eles começaram a cantar, né? E começaram a louvar os hinos da harpa, né? Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor. Eu olhei para trás e disse, ué, por que vocês estão cantando hino da harpa agora? Vocês só estavam cantando um ritmo só, desde que saiu. O que houve? Sabe, tá todo mundo com medo, rapaz. Sabe, do perigo, aí veio a vontade de cantar os hinos da harpa. Os hinos da harpa são os hinos mais lindos que existe, sabe? A gente não se cansa de ouvir. Uma pena que eu conheço algumas das nossas igrejas que não estão cantando mais. Ledo, é muito difícil isto, sabe? Substituindo os hinos da harpa por... Não, os hinos da harpa foram homens e mulheres que escreveram, foram santos de Deus, pessoas que viviam com Deus, né? Que tiveram experiências maravilhosas com Deus, né? E não escreveram hino aí, na beira de uma piscina aí, com um cigarro na boca. Eles escreveram no joelho, orando a Deus no sofrimento, na hora da perseguição, na hora da luta. Meu Deus, quem é que não gosta, né? Na hora do problema, cantar um hino que lhe conforte, que lhe traga alegria, né? E você pega os hinos da harpa, meu Deus do céu, é impressionante. As letras são profundas, profundas. Por favor, eu faço um apelo a você que está me ouvindo, que dirige cultos, você que é pastor, meu colega, você que dirige uma congregação, não deixe de cantar os hinos da harpa. Vamos da harpa. E, afinal, daqui a pouco, daí canta 5, sabe? Vamos colocar a igreja de pé. Fiquem de pé, irmão. Aí nós, tudo, escutem bem o que eu vou falar. Vamos adorar. Fiquem de pé. E nós fiquemos meia hora de pé no lengue-lengue, tá? Só que quem disse, fiquem de pé para adorar, a recém estava mexendo no celular, a recém estava dando risada, a recém estava conversando com o colega. Por isso que eu disse no início, estão profissionalizando a coisa, vamos adorar. E eles pensam que adorar é chegar lá na frente e começar... Eles pensam que é isso, entendeu? É pena, dá pena, homem, dá pena. Mas nós temos fé que essa situação ainda vai mudar. Nós vamos voltar aos primórdios, cantando os hinos da harpa também dos nossos cultos, que são hinos maravilhosos. Amém. Nós queremos aqui deixar registrado que nós não estamos aqui querendo trazer aqui... o objetivo dessa live é nós trazer uma prosa, uma conversa para nós pensar nessa questão. Exatamente. Porque senão é pensar. De repente pode ter cantores dizendo, você não sabe como é que é a vida. Eu sei, eu entendo perfeitamente a dificuldade de cada um. O que nós queremos trazer aqui, e esse é o objetivo dessa live, dessa oportunidade, a conscientização de ser o louvor, ser cristocêntrico. E ter uma mensagem que venha falar no coração e não massagear o ego do homem. Nós precisamos ter transformação. Nós vamos falar agora, sexta-feira que vem, sobre Jesus voltará. Passando a mão, massageando o ego, não vamos subir para o céu. Nós temos que ter a verdade, a realidade. Então, essa é o objetivo, nós trazer essa live para trazer um despertamento, uma conscientização da necessidade de nós voltarmos para a Bíblia. E voltando à questão da harpa, aqui em Alvorada, o pastor Daniel é um homem apaixonado pela harpa, que inclusive teve o ano passado, no mês todo, ele pregou sobre a história do hino da harpa. E foi algo maravilhoso que, quando o senhor colocou, o senhor conhecendo a história do hino da harpa, vai valorizar muito mais aquela letra. É igual o senhor colocou no começo. Se nós soubéssemos a história, como Deus lhe deu a letra de muitos hinos, eu tenho certeza que nós íamos pensar um pouco diferente nessa questão da música cristã. Pastor? Perfeitamente. Eu quero parabenizar o pastor Daniel, assim como outros pastores também,
né, que ainda estão valorizando isso, valorizando os hinos da harpa, cantando com a igreja, e os novos convertidos estão vindo aí, uma nova geração de crentes está vindo aí, e eles precisam conhecer a nossa história, conhecer os nossos hinos também. Realmente, aqui em Alvorada, o pastor Daniel disse, ó, o culto todo terminou, já tem que ter pelo mínimo 2 hinos da harpa ser cantado. Ele não está abrindo mão nessa questão aqui para nós podermos ter os louvores de adoração a Deus, ter a oportunidade. Tá? Então, realmente. E o que nós temos que fazer, pastor Gelson, para nós mudarmos como igreja? O que a igreja deve, a postura da igreja deve tomar? Eu, como assistindo, como não sou músico, o que é a minha postura e o músico? Quais seriam as opções hoje para nós podermos voltar às origens e voltar para a palavra de Deus? Olha, Ledo, só existe um caminho, Ledo. Só existe um caminho. O caminho chama-se oração. O caminho chama-se oração. Se nós não orar mais, não pedir para Deus que nos traga a sua verdadeira presença, através dos hinos, através dos louvores, e nos dá. E eu quero fazer um apelo, se você me permite, aos meus amiguinhos músicos, aos meus irmãozinhos músicos. Por favor, olha o jeito que você se apresenta na igreja. Olha o jeito que você louva a Deus. Eu te chamo a esta responsabilidade, meu irmãozinho, meu amigo. São coisas santas de Deus. O louvor é santo. Procure a buscar a Deus, pedir a Deus um caminho para que você possa realmente entender, né, que você precisa mudar. Essa questão precisa ser mudada. Não vai ser fácil? Não vai. Temos um tempo novo? Temos. Mas nós não somos obrigados a acompanhar tudo lá fora. Não somos obrigados. Que Deus nos guarde, que Deus nos dê uma mente para compreender essa situação aí, né? Compreender. Eu me lembro, que eu não posso deixar passar isso. Eu fui fazer um congresso numa igreja muito grande, aqui em um dos estados do Brasil. Então o pastor lá disse para mim assim: olha, tudo que é do sul toca acordeão, toca gaita. E o senhor toca acordeão? Eu toco. Então vem tocar um hino para nós aqui para o acordeão, antes do senhor pregar, antes do senhor cantar. E eu comecei a tocar aquele hino. Ah, Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce para mim. Comecei a solar aquele hino na gaita. Rapaz, despertou um espírito de riso naquela gurizada, um grupo musical que estava lá, que eu toquei o primeiro verso, o coro e parei. E coloquei as mãos em cima da acordeão e fiquei olhando para o povo. O povo ficou olhando para mim, ué, por que será que o irmão parou? Fiquei olhando assim. Aí depois eles se assustaram, olharam para mim, ué, o que houve? Eu perguntei para eles, meus filhos já riram bastante, agora eu vou terminar, gente. Vou terminar esse hino. Vou terminar de solar esse hino da harpa, tão bonito. E trouxe para eles, conscientizei eles. No final foi uma benção, mas conscientizei eles que tem muita gente enganada. Veja bem, nossos irmãozinhos, Ledo, pensa bem. Nossos irmãozinhos lá do interior. Lá do interior. Eles não sabem tocar outro estilo de música, a não ser aquele estilo do interior. Você está me entendendo, Sim. Ledo? Sim. Às vezes com um violãozinho bem precário, uma acordeonazinha, né? Já desafinadinha, né? Roncando. Será que Deus não recebe o louvor deles? Será que Deus recebe só os louvores com músicas românticas? Meu filho, esses irmãos com a maior humildade do coração deles, com o maior sentimento, eles saem lá da roça,
chegam em casa, tomam o seu banho correndo, pegam sua Bíblia, seu violãozinho, vão correndo para a igreja, dobram o joelho, de longe você vê a oração deles, e depois vão cantar um hino no estilo deles. Simples. Aí eu comecei a colocar isso para eles. No final, Deus mandou um avivamento aquela noite, que eu tenho certeza que depois daquele culto, muita coisa mudou naquele lugar. Pastor Gelson, eu tenho certeza que os irmãos estão nos ouvindo, não sei se você vai poder cantar aí, mas tenho certeza que os irmãos querem ouvir um louvor pelo Senhor, pelo Mino, nessa oportunidade aí. E depois nós vamos colocar, o senhor fazer uma mensagem para todos aqui nessa oportunidade aí. Tá certo, meu irmão. Viu o que nós vamos cantar aqui? Porque nós chegamos, eu vou pedir para o pastor Eliezer, ele me alcançar aquele violão que tem ali, vamos ver se nós conseguimos cantar um hino para vocês. É muito interessante, irmão, é muito lindo. Ledo, o tempo, falta tempo, não é, Ledo? Falta tempo. Tem histórias bonitas, irmão, como foi que eu aprendi a tocar minha harpa. Eu tenho uma harpa muito bonita, eu acho que o Ledo viu a minha harpa lá em casa. É uma harpa, realmente uma harpa muito linda, uma harpa talhada, e Deus tem nos ajudado, nos ensinado, e eu tenho certeza que Deus ele vai cumprir o desejo de muita gente, né? Fala da história de sino um pouquinho, depois você vai louvar uma parte desse louvor. Tá certo. O pastor, bem, o Súplica da Madrugada... O Marcos está nos assistindo aí, grande cantor aí também, aí um pregador do Evangelho. Que Deus te abençoe, meu amigo. Grande abraço. Grande abraço a ele. Irmãos, o Súplica da Madrugada ele se tornou um carro-chefe, sabe, dos nossos trabalhos. Ele é um hino bem simples, mas foi escrito num momento muito difícil da minha vida, muito difícil. Todos os hinos. Às vezes eu digo para minha esposa, né? Às vezes a gente está conversando e ela diz assim para mim: puxa vida, você escreve para nós mesmos, escreve para você mesmo. Então eu prefiro assim escrever canções com as minhas experiências, entende? Com as nossas experiências. Às vezes simples, mas daquilo que a gente vive, daquilo que a gente prova, né? E foi um momento muito difícil. Eu cheguei em casa, um sábado à tarde, e eu não podia falar, eu só chorava. Então eu cheguei e sentei assim no chão, não sentei numa cadeira, sentei no chão. Ela olhou para mim e não falou nada. Ela foi esquentar água para o chimarrão, fez um chimarrão, encheu a cuia e me alcançou. Eu peguei aquele chimarrão, não podia tomar, só chorava. Daí eu perguntei para ela assim: Noeli, você diz para mim, onde é que está a saída? Onde é a saída? Onde tem uma saída para nós? E ela, Deus encheu ela do Espírito Santo e ela disse: a nossa saída é Jesus. A nossa saída está para cima. Senhor, eu preciso tanto conversar contigo. Preciso contar minha angústia, contar minha dor. Preciso ouvir tua voz, sentir sua presença. Sem ela jamais poderei ser um vencedor. Senhor, aqui neste momento, vem falar comigo. Pois sem ouvir a sua voz, daqui não vou sair. E mesmo que eu tenha que chorar a noite inteira, aqui de joelhos dobrados, não vou desistir. Senhor, tu bem sabes que eu não sei andar sozinho. Seguro e firme em minhas mãos, não me deixes cair. Eu quero sempre caminhar contigo ao meu lado. Senhor, tu és minha esperança, és tudo para mim. Senhor, foi muito bom conversar contigo. Não tem como não ser bom conversar com Deus, né, pastor Gelson? Aleluia. No momento a gente
a presença de Deus, a presença do Espírito Santo que vem nos alegrar, consolar e nos confortar. Tá? O irmão Gilberto Soares Diniz, tá? Ele coloca aqui, quando esquecemos do profissional e se preocupamos com a intimidade com Deus, com a oração e jejum, cai fogo do céu. Realmente, nós precisamos voltar para a questão da oração que o pastor bem tocou ali. E eu até cheguei a pensar, pastor Gelson, sendo um pouquinho irônico agora aqui, né, que o cantor não precisava orar, porque a gente vê muitas vezes os cantores chegarem na igreja, eu tenho observado, eu sou muito de observar os detalhes, e o cantor vai afinar o seu instrumento, vai olhar como é que está o som, pá, e parece que ele gosta de se envolver no momento da oração e está nesse processo aí, e acaba não orando. Então, o senhor tocou num ponto aqui que realmente os irmãos estão colocando aqui, que precisamos voltar para a oração. Ah, como você está colocando, é uma oração. Eu sou da seguinte opinião. O cantor, o músico, precisa orar, é necessário orar e está nos cultos de ensino. Está presente nos cultos da sua igreja. Ele precisa aprender. Esse negócio de vir só quando está escalado, ou só domingo, isso não vai trazer resultado nenhum. O músico verdadeiro, o cantor verdadeiro, que serve a Deus, de verdade de coração, terça-feira ele está lá na sua igreja ouvindo seu pastor. Ele está lá de joelhos dobrados, na hora da oração ele está lá, sabe? A coisa vai mudar. Se nós chegar nesse ponto, vai mudar. Sabe, de nós reconhecer, não, eu tenho que orar também, o grupo musical tem que orar também, sabe? Não ser aquela coisa assim, não, nosso grupo para cá, não vamos se misturar com a igreja, porque tem muitos irmãos idosos. Não. Uns precisam dos outros. Todos nós uns precisamos dos outros. E chegar na igreja, dobrar o joelho, buscar Deus, orar em casa, procurar estar ligado com Deus. O diabo não brinca, meus filhos. O diabo não brinca. E hoje tem muita coisa, meus filhos. Vou chegar mais perto aqui da câmara, que parece que é e não é. E nós precisamos muito, irmão Ledo, buscar discernimento de Deus nesta hora difícil, para saber o que é e o que não é. É verdade. Pastor Gelson Melo está conosco na Prosa Cristã. É uma alegria muito grande estar tendo a sua participação nessa humilde live. Nós queremos convidar os irmãos ainda que não conhecem o nosso canal Prosa Cristã no YouTube a se inscrever lá. Que as lives, nós editamos as lives e postamos lá depois o assunto lá e tem lives abençoadas lá. Então, se você ainda não é um inscrito, se inscreva lá no canal lá. Será uma honra e uma alegria ter a sua participação. Canal Prosa Cristã, canal para uma boa nova. Inclusive, é o relato e testemunho do irmão Abílio, tá? Que ele tem 101 anos, pastor. E hoje, inclusive, eu estive lá tomando a ceia para ele, ele não tem acesso à rede social, e nós gravamos esse vídeo e postamos, tá, no nosso canal lá para os irmãos assistirem, e ele chorou. Ele se emocionou e disse assim, eu achei que eu não estava mais, já não estava mais sendo útil. Eu digo, não, irmão Abílio. A sua mensagem vai para muitos e muitos lares que vão alcançar. 101 anos que ele completou já. Vai completar 102 agora no final do ano. Então, que maravilha! Servir ao Senhor. E mesmo com aquele que o senhor testemunhou aqui, ele estava testemunhando também das dificuldades que tinha, mas da alegria de louvar ao Senhor. Eu fui um dia com ele lá e disse para ele, vamos gravar hoje? Não, irmão, eu preciso ensaiar com a minha esposa, porque eu tenho que cantar o melhor para o Senhor. Então, algo que realmente mexeu comigo. Então, os irmãos que quiserem assistir, se inscrevam no nosso canal lá, será uma honra ter a sua presença lá. Nesse momento, pastor Gelson Melo, nós estamos aí com um grande número de pessoas que estão assistindo. Creio que o senhor vai cantar mais um louvor ao Senhor. E eu quero que o senhor deixe uma palavra nessa noite. Uma mensagem para os cantores, para os irmãos, uma palavra de Deus que venha ao coração aqui. Você tem a liberdade de falar aqui, Deus colocar no seu coração aí, uma mensagem também
deixando um convite e orando por todos que estão nos assistindo, que irão nos assistir, porque eu creio que muitas vidas vão ser tocadas pelo Espírito Santo para nós voltarmos para a palavra de Deus, uma vida de oração e de santificação, porque Jesus breve voltará. É muito interessante o que você falou aí sobre esse irmão, 102 anos, e ele disse, não, eu vou ensaiar primeiro para depois Que cantar. É impressionante, sabe? Isso aqui vai servir para muita gente, irmão Leda, que está nos ouvindo, que vão nos ouvir. Esse testemunho é fantástico, sabe? As pessoas que acham assim, eu chego lá, eu não preciso ensaiar, lá no mundo, irmão, no mundo, para se gravar, para se fazer uma gravação, para se cantar. Os camaradas ensaiam, cantam 10, 20, 30 vezes para gravar uma música. Uma música. E nós, os crentes, irmão, às vezes de qualquer jeito, eu tenho falado isso, né? Os grupos musicais, grupo vocal, por exemplo, que eu gosto muito, grupo vocal, né? Todo mundo cantando primeira voz, irmão. E gente que tem condições, tem talento. Cantar primeira, segunda, cantar tenor, né? Fazer o uso do talento. De claro que isso aí dá trabalho, né? Dá trabalho. Bem, eu me lembro, meus irmãos, de uma vez que nós estávamos atravessando o Uruguai, na barca, eu e minha esposa. Tínhamos um trabalho na Argentina para fazer. E vi que na barca tinha uma jovem que olhava muito para a Noeli, olhava para mim. E de repente ela se aproximou e, falando em espanhol, disse: mira, você não é irmã da Noeli, esposa do irmão Gilson? E a minha esposa disse: sim, sou esposa do Gelson. E onde está o irmão Gilson? Está ali. E ela nos abraçou e chorou copiosamente. Eu, até então, não sabia por quê. Aí, quando ela parou de chorar, ela disse: estou chorando não de tristeza, mas de alegria, irmão. Porque naquela época, Lendo, eu me lembro, nós separamos a dupla com o Vanderlei não se desviou, não. O Vanderlei é um servo de Deus, é um evangelista, está lá na cidade de São Francisco de Assis, canta com seu filho, é uma bênção ouvir o Vanderlei. E só pelos trabalhos dele, né, não foi possível nós viajarmos mais. Então, eu comecei a gravar com a Noeli. E naquela época, era as fitas, era fitinha. Eu não tinha mandado fazer o disco ainda, então era fitinha. E caiu uma fita na mão dessa mulher. E ela disse que ela era uma artista na Argentina. E ela veio visitar uns parentes em Oberá. E ela, então, viu o pessoal vendendo nossas fitas cassete na frente da igreja. Ela foi lá e se interessou e comprou uma fita e não quis demonstrar para ninguém, que ela tinha vergonha, né? Vão me ver aqui na igreja dos crentes. Não ficou no culto, foi para casa. Chegando em casa, ela colocou aquela fita no seu aparelho. E nós começamos a cantar um hino que rodou muito no Brasil. Bem simples esse hino, mas com uma essência muito grande. O Grande Jardineiro. E quando chegou no coro desse hino que nós dizíamos: eu era uma flor que estava morta. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre aquela jovem. E ela disse: eu caí de joelhos em frente ao aparelho de som. Ali eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ali Jesus transformou a minha vida. E ela testemunhava para nós, dizia: sou batizada com o Espírito Santo, canto no coral, sirvo a Deus. Queridos, quero deixar uma mensagem para você nesse momento. Se o resultado não chega na hora, ele vem depois. Quantas almas você já alcançou? Quantas pessoas foram alcançadas através do teu louvor? Você se encontra, meu filho, nesta situação que você está. Triste. Irmão Leda, eu preciso falar com alguém que está triste, desanimado, não quer mais cantar, não quer mais compor,
Não pega mais seu instrumento para louvar a Deus na igreja. Olha, você nem sabe o resultado do teu trabalho. Você vai ver na eternidade. Você não pode desanimar. Você não pode baixar a cabeça agora. Tudo vai passar, meu filho. Estamos vivendo essa pandemia. A minha agenda foi cancelada desde janeiro a dezembro. Minha agenda foi toda cancelada por causa disso. Agora escuta, meu filho. Deus não tem deixado faltar nada na minha mesa. Deus tem cuidado de mim, da minha esposa, dos meus filhos, e vai cuidar de você. Vai cuidar da tua esposa, vai cuidar da tua família, meu filho. Eu quero te fazer um desafio nesse momento. Retome o teu lugar. Se posicione na presença de Deus. Sirva a Deus. Cante, louve a Ele. Porque há um resultado nisto tudo. Luta sempre vai haver. Problema sempre vai haver. Se eu fosse contar para você aqui, o Moledo conhece parte do meu ministério. O quanto eu já enfrentei, quanto problema eu já enfrentei para chegar até aqui. Quando eu gravei, eu me lembro que eu gravei, quando logo que surgiu o CD no Rio Grande do Sul, né? Eu gravei meu primeiro CD. Aí alguém disse para mim, o senhor foi muito infeliz nesse CD, acho que não vai dar certo. Eu disse, eu não perguntei para você se vai dar certo, não. Eu estou obedecendo uma agenda, essa agenda do céu. E eu vou servir a Deus, eu não estou gravando para ganhar dinheiro, eu não estou gravando para ser conhecido. Eu dizia assim, eu não estou gravando para ficar famoso. E sabe o que aconteceu comigo, meu filho? Passou muito tempo e eu ganhei uma injeção do céu. O Senhor me preparou para hoje ouvir coisas boas que aconteceram através do meu ministério. As lutas e os problemas, meu filho, não me afastaram de Deus. Me aproximaram do Senhor. Eu vou contar só um testemunho e vou orar contigo. Eu passei um problema muito grande na minha vida. Muito sério. E por alguns dias, eu deixei de pegar os meus instrumentos para tocar, minha harpa. Era um problema muito grande, eu já estava desanimado. Um dia, eu saí na frente de casa, de tardezinho, eram 5 horas da tarde, era verão. E fomos eu e a Noeli tomar um chimarrão na frente da casa e, de repente, sentou um canarinho bem na frente de casa, num poste de luz. E ele, olhando para a banda da cidade, ele cantava linda. E eu disse para a Noeli, nessa luta que eu estou passando, que nós estamos passando, parece que somos invisíveis. Mas quem sabe esse canarinho canta para nós agora. Ledo, parece que ele me entendeu. E ele ficou de frente para nós e começou a cantar uma melodia. Era muito linda, era linda demais. E o Espírito Santo falou comigo que quando ele cantava olhando para lá, da cidade, ele orava e pedia alimento para Deus. Mas naquele momento que ele olhava para nós, ele estava louvando a Deus. Passou-se alguns dias. Todos os dias, entre 5h30 e 6 horas, ele vinha ali. Isso aconteceu por mais de uma semana. Mas uma quinta-feira, antes de viajar a Porto Alegre, de tardezinha, eu disse, vamos esperar o nosso amigo, que vai vir ali cantar para nós, se alegrar. Mas naquele dia ele não veio. Ele não veio cantar para nós. E eu larguei o chimarrão, eu disse, eu não quero mais chimarrão. Eu fui para o canto da casa e fiquei muito triste. E de repente, como uma brisa, aquela voz veio falando ao meu ouvido e falou bem claro para mim, disse, meu filho, você está triste por quê? Eu disse, porque este canarinho, durante todos esses dias, era o que nos consolava. Era o único amigo que nos visitava. E agora, ele não veio. Ele não, quem sabe, não vem mais. E então, aquela voz falou comigo e disse, estás triste porque o canarinho não veio cantar na frente da tua casa para você? Eu quero que você saiba que eu também estou triste com você. Porque você faz dias
que dentro da tua casa não me louva mais. Aleluia. Eu não escuto mais a tua voz. Eu te dei um talento e você te deixou abater por essa luta, por esse problema, e você não me louva mais. Ledo, eu saí correndo. Peguei a minha harpa, uma harpa de 36 cordas, que eu tinha hoje, eu tenho uma de 37. E comecei a cantar. Venha cantar um salmo de Davi. Venha tocar o salmo de Davi. Ninguém resiste ao louvor de um fiel. A glória de Deus desceu sobre a minha vida. A glória de Deus desceu sobre o meu lar. Eu aprendi que as tribulações não são motivos de nos fazer calar. Quanto mais luta, mais cantamos. Quanto mais luta, mais nós louvamos a Deus. Meus companheirinhos, meus irmãozinhos músicos, meus irmãozinhos cantores, meus colegas pastores, duplas, duos, cantores solos. Levante a vossa cabeça. Cante, louvem ao Senhor de coração. Façam uso do talento de vocês com carinho, com cuidado e com temor. Que Deus abençoe a todos. Que vontade a gente tem de falar mais, porque está muito boa essa live. Que Deus abençoe, meu querido. Eu tô... Aleluia. Deus tocou no coração de fazer esse trabalho, pastor Gelson. E eu disse para minha esposa, esses dias, olha, acho que eu vou parar. Só que, quando eu falo em parar, os pastores, os irmãos entram e dizem, ó, eu quero fazer uma live contigo. Essa mensagem o senhor está falando para mim hoje. Que alguns sabem do que eu passei alguns dias atrás aí. O inimigo se lançou de uma maneira muito forte. E eu cheguei desanimado. Estava, sinceramente, assim, ó, eu disse, eu vou cumprir aqueles compromissos, aqueles que eu já agendei com os irmãos. Tá? E nós vendo o que hoje está acontecendo. Eu digo, Deus está lhe usando hoje. Então, só agradecer a Deus realmente por tudo que ele tem feito, por que ele tem que fazer. Não tenho, sinceramente, estou sem palavras aqui. Estou completamente, realmente tocado pelo Espírito Santo aqui. Essas palavras não foi só para todos que estão assistindo, mas foi diretamente para mim. Eu sei que tem muitas pessoas que estão sendo tocadas. Aleluia. Irmão Ledo, tu não imagina aonde tem ido o teu trabalho. Eu me lembro de uma das lives, todas elas são maravilhosas, todas. Mas eu me lembro de uma das lives que você fez com o pastor Moisés. Nós choramos copiosamente, não de tristeza, irmão Ledo. E eu acho que a palavra emoção fica muito, muito pobre perto daquilo que a gente sentiu. Nós sentimos alegria por ter a oportunidade de ser salvo. E de um dia, saber que um dia nós vamos encontrar com Jesus. Irmão Ledo, esse teu trabalho é fantástico, meu filho. É fantástico. O Espírito Santo, todo momento da tua luta, ele vai cantar a canção mais linda que alguém já pôde escutar no teu ouvido. Aleluia. Dizendo, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Aleluia. Se pela chama você andar, meu filho, nem cheiro de fumaça haverá em ti. O Espírito Santo, Ledo, te pega pela tua mão direita, agora e te levanta, meu filho. E te diz, não temas. Almas estão sendo alcançadas, o inferno não está gostando disso. Pessoas estão regressando neste momento que esta live está sendo rodada. Tem muitas pessoas de joelho, outros estão chorando na frente dos seus computadores, dos seus celulares.
Algo maravilhoso, meu filho, está acontecendo nos lares. Levante a tua cabeça, meu filho. Receba a graça de Deus e fortaleza do céu. Continua o teu trabalho. Continua aqui, tu tem um companheiro orando por ti. E no Brasil todo, meu filho. No Rio Grande, Santa Catarina, São Paulo, enfim, no Brasil todo, fora do Brasil, tem gente orando por ti. E eu sei que nesse momento tu está sentindo o respaldo desta oração. Você e a tua esposa, Marjorie. Siga em frente, meu filho, levante a tua cabeça. Em nome de Jesus Cristo, faça o teu trabalho. Amém. Maravilha. Vamos ouvir mais um louvor, então, pastor Gelson. Vamos cantar um hino bem conhecido. Não é minha letra, tá? Não é minha letra. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-la todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Aos 99, deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado sara tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Amém. Aleluia. É um convite para quem está desviado aí, né? Que o Senhor está chamando aí. Pastor Gelson, ore por nós, aí depois nós vamos fazer os agradecimentos. Tem vários que nós queremos ouvir também uma palavra aí pelo pastor Eliezer, deixar sua saudação pelo Mino, ao pastor Rogério São Feliz, também nosso grande amigo aí. Nós queremos também, estão lhe auxiliando aí, também eles deixarem pelo Mino a saudação aí. Mas quero que o senhor ore por todos que estão nos assistindo nesse momento aí. Senhor Jesus Cristo, Deus da eterna glória. Neste momento, Senhor, nós estamos na sua presença, pedindo que neste momento o teu Espírito Santo vá de encontro aos nossos queridos companheirinhos, cantores, músicos da tua igreja, e aqueles, Senhor, que estão desanimados, que estão, Jesus, quase a ponto de largar a cruz. Anima eles, ajuda, para que eles possam fazer o teu trabalho com alegria. Abençoa o irmão Ledo, nesse trabalho tão maravilhoso e importantíssimo, Senhor, que ele está fazendo. A sua esposa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. O pastor Eliezer está aqui pertinho de mim, e eu já vou então dar a cadeira para ele aqui, para ele falar contigo, falar com os nossos ouvintes. Meu abraço, irmão Ledo. Meu abraço, meus irmãos queridos. Mais uma vez, os irmãos Viana, meu abraço a vocês. Deus abençoe. Sou admirador de vocês. Deus abençoe.
Nós queremos agradecer aí o pastor Gelson Mello por ter aceitado nosso humilde convite aí. E tem os irmãos lá do Paraguai que estão assistindo aí, várias pessoas aqui que nós não vamos conseguir colocar todo o nome aí, mas que Deus abençoe a todos aí, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Deus abençoe aí. Pastor Eliezer. Moledo, uma alegria, paz do Senhor. Alegria nossa. Rapaz, queremos agradecer a recepção aí. Deus fez uma grande obra nessa noite, nessa live. Eu estava acompanhando agora aqui, sentimos a presença de Deus e dá para perceber pelos comentários dos irmãos aí o quanto o Senhor tem feito. Então, Deus estabeleceu esse tempo e eu penso que o uso da tecnologia está sendo uma ferramenta tão importante, necessária, que veio para ficar, e é bom podermos fazer um bom uso dela. E o Senhor está tendo a feliz momento de fazer isso, não é? Alcançar aí centenas e milhares de pessoas. Fim de semana, o pastor Gelson está conosco aqui no Paraíso do Sul. Paraíso do Sul, para quem não sabe, é 60 quilômetros de Santa Maria, bem no centro do estado. Nós estamos bem no meio do Rio Grande do Sul. Então, fim de semana, vamos fazer um trabalho aqui. Nós estamos saindo da bandeira vermelha para a bandeira laranja, né? Temos a possibilidade de 30% da capacidade do templo, então vamos ter 2 cultos e vamos ter as lives. Eu quero aproveitar e convidar aí os seus amigos para amanhã, a partir das 19 horas, acompanharem a live, não é? Do culto, será transmitido ao vivo. Então, não é? Se puderem nos dar alegria aí, amanhã e no domingo, depois fica lá gravada a live, assim como a sua também vai ficar, não é? Fim de semana de bênção aqui no Paraíso do Sul. Sem dúvida alguma. Nós queremos agradecer a sua recepção e abrir esse espaço aí, auxiliar o pastor Gelson Mello aí, nesse trabalho aí, que só vem no reino de Deus. E também nesse trabalho. Se ele tivesse me avisado antes, eu tenho me programar para ir aí visitar vocês aí, mas não vai faltar oportunidade aí. Com certeza. Já externo o convite, já se sinta convidado, não é? Para quando puder estar com a gente aqui. Pastor Rogério está chegando aqui para te dar uma saudação a você e as pessoas que estão acompanhando. Um grande abraço, um prazer estar contigo também aqui, viu? Um grande abraço para o senhor também aí. Deus abençoe esse trabalho aí. Meu amigo. Olha aqui, ó. Pois é, olha só o que o tempo tem feito com nós. Uma alegria, Ledo, encontrar e a gente servir a Deus junto lá em Santa Rosa. Então, foi um momento que a gente pôde se lembrar um pouco dos momentos que a gente trabalhou junto lá na Obra de Deus em Santa Rosa e que através dessas lives, é uma coisa nova que a gente está tendo, tem se aproximado, né? Aqueles momentos bons do nosso Santa Rosa que deixou saudade no nosso coração, né, Ledo? E que Deus, mesma maneira você também. Deus nessa noite falou muito através da live, é um sistema novo, mas Deus está operando, Deus está fazendo obras através da live e que estamos muito felizes, sabendo que teu trabalho está sendo abençoado. Continue, Ledo. Para nós, vamos estar sempre te apoiando aí, tá? Deus abençoe.